E aqui está a coisa que você precisa entender, é que Deus se importa com tudo o que lhe diz respeito. E não existe nada em sua vida que você não possa falar com Deus. Mas em vez de se concentrar em tudo o que está errado em sua vida agora, por que você não tira um dia, ou 1 hora, ou 30 minutos e apenas se lembre de algumas das grandes coisas que Deus fez por você? Obrigada por estar conosco. Eu creio que você vai gostar da palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Sabe, não há nada difícil ou complicado de se entender sobre o que vou dizer. Eu quero simplesmente falar com você sobre aprender a se concentrar nas coisas positivas em sua vida. Aquilo no que nos concentramos é o que se torna maior em nossas vidas. Então, se nós nos concentrarmos no que há de errado com tudo e todos, então nós chegaremos ao ponto onde isso é tudo o que vamos ver. Você pode se concentrar no que há de errado com seu trabalho, no que há de errado com a pessoa com quem se casou, no que há de errado com seus filhos. Na verdade, eu me lembro de ter sido tola no momento da minha vida, e então eu me sentei para orar. E olha a tolice que eu fiz. Fiz uma lista de todas as coisas que eu achava que estavam erradas com meu marido, para poder orar e pedir a Deus que as mudasse. E mal sabia eu que a minha atitude era o maior problema que nós tínhamos. Não faz muito tempo eu me sentei e fiz uma lista de todas as coisas que eu amo sobre o Dave. Todas as coisas que fazem dele quem ele é e as coisas que eu mais gosto nele ao longo desses anos. Talvez você precise fazer isso. Talvez esteja num relacionamento com alguém e precisa realmente se sentar e escrever fisicamente uma lista. Escreva uma lista das coisas que você aprecia sobre as pessoas em sua vida ou das coisas que você aprecia sobre o seu trabalho. Recentemente fiz uma pesquisa para uma mensagem, sabe? E eu descobri que 70% das pessoas odeiam o seu trabalho. Isso é terrível. E muito disso é provavelmente porque elas estão se concentrando no que há de errado. Talvez haja alguém que queira o seu trabalho, sabe? Isso não significa que seu trabalho seja perfeito, que você não possa querer um outro melhor. Mas posso dizer, a maneira como você sai de um trabalho é a maneira como entrará no próximo. E então, se você vai fazer outra coisa, você precisa pelo menos ser grato por ter tido outro emprego, mesmo que tudo nele não fosse perfeito. Deixe-me dizer, nós podemos sempre encontrar algo para agradecer. Mas quer saber? A carne, sem Deus, não é naturalmente grata. Sabe, ela não é. Eu posso dizer que a maioria de vocês não precisa tentar ser negativo. Isso é mole, sabe? Mas você vai ter que fazer um esforço para ser positivo. Eu amo o fato de podermos fazer as coisas certas de propósito. Não precisamos esperar sentir vontade de fazer o que é certo. Nós podemos fazer a coisa certa de propósito agora. Eu quero começar com João 14, versos 7 a 9. Jesus diz, se tivessem me conhecido, se tivessem aprendido a me reconhecer, vocês também teriam conhecido meu Pai? De agora em diante vocês o conhecem e o tendes visto? E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Nos faça ver o Pai, isto é tudo que nós te pedimos, e nós ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu, agora ouça isso, eu estive com vocês durante todo esse tempo, e ainda assim vocês não me reconhecem nem me conhecem? Qualquer um que vê a mim, vê ao Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Acho que essa é uma das escrituras mais interessantes. Eles estiveram caminhando com Jesus, a maioria deles, talvez pelos 3 anos inteiros em que ele esteve na Terra. E quero dizer, eles viajavam com ele o tempo todo. Certamente eles deveriam conhecê-lo, mas ainda assim realmente não o conheciam. E sabe por que acho que não conheciam? Porque, mesmo na situação em que estavam, eles não se concentraram nas coisas certas. Hebreus 12:2, desviando o olhar de tudo aquilo que te distrai, olhando somente para Jesus. Quantas distrações você acha que o inimigo coloca em nossas vidas todos os dias? Quantas coisas você acha que ele nos dá para nos distrair do nosso propósito, nos distrair de sermos gratos, nos distrair da palavra de Deus? Sabe, em Marcos 4:19,
As escrituras neste contexto estão falando sobre como o semeador semeia a semente, que é a palavra de Deus. Bem, é isso que eu estou fazendo agora. Se você ligou a TV e talvez acidentalmente tenha se deparado com esse canal, talvez não, mas você pode pensar que foi. E agora eu estou semeando a palavra de Deus em sua vida. E a palavra de Deus, ela tem o poder de nos mudar. Ela tem o poder, sabe, as coisas que eu estou dizendo a você agora têm o poder de transformar todo o seu dia, se você realmente escutá-la. Mas Marcos 4,19 diz que o diabo envia distrações e preocupações e ansiedades para roubar a palavra. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra, algo que nos ajuda, que precisamos ir e pensar um pouco naquilo, meditar sobre aquilo, talvez precisamos estudar um pouco mais naquela área, e imediatamente o inimigo vai tentar te distrair. Quantas pessoas saem do culto ou de uma pregação na igreja e na manhã seguinte elas nem mesmo se lembram do que ouviram? Infelizmente é verdade. Sabe, você pode dizer, o sermão foi muito bom hoje. Bem, o que o pastor pregou? Eu não sei. E assim, nós não estamos prestando total atenção enquanto estamos lá. Ou nós esquecemos tão rapidamente que aquilo nunca tem a oportunidade de criar raízes em nossas vidas. Precisamos estar enraizados e fundamentados na palavra, enraizados no amor de Deus. E a única maneira disso acontecer é meditando ou pensando sobre a palavra de Deus mais e mais. Tenha cuidado de não deixar o inimigo distraí-lo. Mesmo agora, quando você tenta me ouvir, há muitas distrações acontecendo em sua casa. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Aprenda a reconhecer e celebrar as coisas boas, em vez de constantemente sofrer excessivamente sobre as coisas ruins. E sabe, eu posso garantir que cada um de vocês tem mais coisas certas do que coisas erradas na vida. Mas se você tem alguns problemas muito grandes agora, isto pode ser tudo que você consegue enxergar. Quando se trata de nossos defeitos, cara, o diabo quer que nos concentremos no que há de errado conosco. Nunca me aconteceu de acordar pela manhã e o inimigo dizer para mim, antes de se levantar hoje, quero lembrá-la das suas boas qualidades. Mas se você estiver ouvindo o Senhor, Ele vai te dizer isso. Mas é difícil para nós até mesmo aceitar isso. É como se quase nos sentíssemos envergonhados às vezes em pensar que podemos ter boas qualidades. E eu já fiz isso também. Eu peguei um pedaço de papel e escrevi tudo o que eu acho que há de errado comigo. E então, escrevi todas as coisas que acho que estão certas. E quer saber, honestamente, eu tenho mais coisas certas do que erradas em mim. E esta lista continua mudando e eu continuo crescendo e crescendo, porque essa é a natureza de Deus em nossas vidas. Romanos 12:21 é, na verdade, uma das minhas escrituras favoritas na palavra de Deus. E ela é tão simples, ela simplesmente diz, nós vencemos o mal com o bem. Uau! Nós vencemos o mal com o bem. Então eu quero te encorajar a pensar nas coisas boas que você tem, falar sobre todas as coisas boas que você tem. O que ouvimos no noticiário? Más notícias, sabe? E eu até ouvi dizer, eu não sei se isso é um fato, mas eu ouvi que nas estações de notícias, se uma notícia é boa, eles dizem que não é notícia. E veja bem, eu acredito que, mesmo que haja muitas coisas ruins acontecendo neste mundo, sabe? Eu tenho a sensação de que ainda há mais coisas boas acontecendo do que as ruins. Mas não ouvimos falar. Nós não ouvimos falar das coisas boas que as pessoas fazem ou como as pessoas estão ajudando umas às outras. Precisamos nos concentrar nas coisas positivas. Se você realmente quer perturbar o plano do diabo para você, basta começar a ser positivo. Eu cresci numa casa muito negativa. Eu realmente fui ensinada pelo meu pai a ser negativa. Eu ouvia coisas do tipo, não espere algo bom acontecer porque você não ficará desapontado se não acontecer. Você não pode confiar em ninguém? Todo mundo quer tirar vantagem de você? E veja, isto se tornou minha raiz. Eu era tão negativa, eu era uma pessoa muito negativa. E sabe, se eu conseguir mudar, qualquer um pode mudar. E eu absolutamente não suporto a negatividade hoje em dia. Sabe, se você falar de algo que vai me irritar, é como, olha, se você quer ficar de mau humor o dia todo e não tem nada para falar a não ser tudo que há de errado, então, por favor, vá para outro lugar, porque eu prefiro não gastar o meu tempo com você.
Às vezes precisamos sentar e deixar as pessoas desabafarem e compartilharem seus problemas conosco. Isto faz parte de estar em um relacionamento com as pessoas. Mas se você tem amigos, isso é tudo que eles sempre querem fazer, então eu não os chamaria de amigos, porque na verdade o que estão fazendo é apenas sugando sua vida. O que Deus está fazendo é sempre maior do que qualquer coisa que o diabo esteja fazendo. Eu vou dizer de novo, o que Deus está fazendo é sempre maior do que qualquer coisa que o diabo esteja fazendo. Gálatas 5,16 pode ser bem esclarecedor para nós, porque ali fala sobre andar no Espírito. Mas eu digo, caminhe e viva habitualmente no Espírito Santo, responsivo e controlado e guiado pelo Espírito. Então você certamente não vai satisfazer os desejos e os anseios da carne, que é a natureza humana, sem Deus. E você diz, Joyce, por que isso é tão importante? Porque o que costumamos fazer é, em vez de nos concentrarmos em andar no Espírito, nos concentramos em tentar não fazer as coisas erradas que fazemos. Ei, ouça o que eu digo. Então, vou me levantar hoje, eu tenho esse e aquele problema, ou que seja, e eu como demais, ou eu como as coisas erradas, falo coisas que não deveria, então eu vou me levantar hoje porque eu amo a Deus e vou realmente tentar. Eu vou me esforçar muito para ser boa. Eu fico focada o dia todo em qual é o meu problema. Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Mas aqui diz que se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Veja, então o que isso significa? Que eu vou me apegar a Deus, eu vou ser grata, vou falar com Ele a respeito quão poderoso Ele é, no que eu creio que Ele pode fazer na minha vida. Eu realmente quero ser guiada pelo Espírito, então eu estou focada em ouvir dele, eu quero crescer no Senhor, e veja, se eu me concentrar nele, em vez de tudo que é de errado comigo, se eu me concentrar em ser guiada pelo Espírito, então eu não vou satisfazer os desejos da carne. Eles ainda podem estar lá, mas não vou satisfazê-los porque não é nisso que estou focada. Escrevi um livro há alguns anos chamado Crie Bons Hábitos e Livre-se dos Maus Hábitos. Eu dei esse título, em vez de dizer livre-se dos maus hábitos e crie bons hábitos, eu chamei de crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos, porque eu acho que o que nós fazemos é tentar nos livrar dos maus hábitos. Nós nos concentramos em nos livrar dos maus hábitos, e o que precisamos fazer é nos concentrar em criar bons hábitos. E enquanto desenvolvemos os bons hábitos, não haverá lugar em nós para os maus hábitos. Na verdade, o bem sempre vence o mal. Então, concentre-se nas coisas que você sabe que você tem talento. Não passe 80% do tempo tentando ser forte em duas áreas onde é fraco. Sabe, se você é tipo número 1 em uma área numa escala de 1 a 10, talvez você seja 1 ou 2 numa área. Se você concentrar toda a sua força nisso, você pode chegar a ser um 4 um dia, mas você nunca será um 10. No entanto, se você tem uma habilidade, um dom verdadeiro, e na escala você é nota 7, se você se concentrar nisso, pode chegar a um 10, entende? Então não se concentre nas coisas erradas da sua vida. Não faça isso. Agora, Lucas capítulo 15 é a história sobre o filho pródigo. E o que eu acho interessante sobre isso é, sabe, aquele garoto cometeu alguns erros muito ruins. Ele desperdiçou o dinheiro do pai, viveu uma vida promíscua, ele simplesmente não foi uma boa situação, sabe? E ainda assim, quando o filho pródigo voltou para casa... Agora vamos pensar nisso. O pai se concentrou na única coisa boa em toda aquela situação, sabe? O meu filho voltou para casa. Não é incrível? Ele não disse assim, bem, como você vai se comportar no futuro? Antes de abrir o meu coração para você de novo, quero saber se você fará a mesma coisa. Não sei se posso confiar em você de novo. Ele não levou em conta tudo que o garoto tinha feito de errado, mas o que ele disse foi, vamos comemorar, vamos fazer uma festa. Então quero falar com você um pouco sobre ter um pouco mais de celebração em sua vida. Eu acho que não devemos ser como o irmão mais velho. Veja, o irmão mais velho, ele não foi à festa, ele disse, eu não vou a esta festa. O pai implorou para que ele entrasse, ele disse, não, eu não vou entrar. Mas finalmente entendi, Deus vai fazer uma festa, quer eu entre, quer não. Amém?
Acho que nós não celebramos o bastante em nossas vidas. Vamos pegar um aniversário, por exemplo. Quantas pessoas, talvez tenham 42, 43, 58, e seja lá o quanto for, e elas dizem, ah, não, é só, meu aniversário não é grande coisa. Bem, eu quero fazer uma pergunta. Se nós olharmos tudo o que nós fazíamos para celebrar o aniversário de um aninho de uma criança, veja, nós compramos o bolo, nós compramos os balões, convidamos todo mundo, nós não nos importamos se eles esfregam o bolo no cabelo, se esfregam no rosto, se deixam cair no chão. Nós estamos celebrando o aniversário de um aninho do nosso filho. Bem, se Deus te manteve vivo por 42 anos, vamos lá. Então, muito mais nós devemos celebrar. Só não podemos comer o bolo por causa das calorias que tem nele. Nós não podemos jogar o bolo no chão porque temos que limpar tudo. E tudo que fazemos é pensar no que vai acontecer. Então, sabe, a festa dá muito trabalho. Estamos muito ocupados para celebrar esses dias. Nós não temos tempo para comemorar nada. Quer saber? Eu decidi, desde quando Deus me deu esse ensinamento há alguns anos, no meu aniversário de hoje em diante, não vou comemorar só um dia, vou celebrar uma semana. Sabe, é meu aniversário, estou tão empolgada por estar viva mais um ano, que vou levar uma semana inteira para superar toda esta empolgação, sabe? Amém? O irmão mais velho só se concentrou no que o garoto tinha feito de errado. Ele não quis ir à festa. Mas o pai disse, uma coisa boa aconteceu. O meu filho está de volta. Façamos uma festa. Sabe, Deus ele ordenou aos israelitas que celebrassem as vitórias com festas que duravam vários dias. Agora, acho que há algo aqui para se ver. Aqui era o Antigo Testamento quando eles viviam sob a lei. O que não era tão divertido. Agora, nós temos um novo pacto com Jesus, um pacto da graça. E se eles foram ordenados a celebrar, então o quanto nós devemos celebrar? Vejamos algumas das coisas que eles foram ordenadas a celebrar. E eles fizeram isso fazendo festas. O primeiro dia de celebração registrado foi o sábado, que foi a celebração da criação, um descanso ao final de uma semana de trabalho. Pergunto, quantas pessoas realmente pensariam em tirar um dia de folga só para comemorar? Passou mais uma semana, Senhor. Eu não vou passar o dia inteiro trabalhando hoje e sendo infeliz. Eu vou achar algo para me alegrar, eu vou descansar, eu vou fazer uma festa para mim mesmo. Vou celebrar. A Páscoa era uma festa e um tempo de celebração, lembrando como Deus havia libertado seu povo do anjo da morte, quando todos os primogênitos foram mortos como julgamento sobre Faraó. O que aconteceria se tomássemos um dia, ou talvez 4 vezes no ano, só para lembrar de todas as grandes coisas que Deus fez por nós em nossas vidas? E dizer, Senhor, eu vou fazer um dia de celebração só para lembrar de todas as coisas boas que você fez por mim. Muitas vezes nos lembramos do que devemos esquecer, esquecemos do que devemos nos lembrar. Lembramos das coisas que eram dolorosas, lembramos do passado quando criança, nos lembramos de... E então nós não lembramos de todas as coisas grandes que Deus fez por nós em nossas vidas. Sabe, Dave e eu, nós gostamos muito de, se estamos almoçando algo assim, falar sobre os primeiros dias desse ministério e da fidelidade de Deus e as pequenas coisas e grandes coisas que nós ouvimos fazer por nós. Algumas das minhas memórias mais preciosas e coisas que me aproximaram mais de Deus são algumas das pequenas coisas que Deus fez por mim. Pareciam pouco para outras pessoas, mas eram enormes para mim. Lembro-me de uma coisa em particular. Não tínhamos quase nenhum dinheiro, eu tinha largado o emprego para me preparar para o ministério, estudando a palavra, e realmente tínhamos mais contas do que renda, então, literalmente, tudo o que precisávamos, tínhamos que pedir a Deus por isso. E, na verdade, era uma grande oportunidade para crescer na fé, mas naquela época eu via como um problema. Eu me lembro de uma vez estar precisando de pratos novos. E sabe, eu ainda tenho o diário em casa, sabe, onde há 38 anos escrevi naquele diário,
Senhor, preciso de alguns pratos novos e panos de prato. Você me enviaria? Você me daria uma dúzia de pratos novos? Agora, imagine a minha alegria quando algumas semanas depois, uma senhora que foi à nossa igreja tocou a campainha. Me perguntei o que ela está fazendo aqui. E ela parecia um pouco nervosa. Ela disse: espero que você não pense que estou louca, mas senti muito forte que Deus queria que eu lhe trouxesse alguns pratos novos e panos de prato também, sabe? Então eu fiquei... Eu acho que ela pensou que era louca, de tão empolgada, sabe? E quer saber? Algumas pessoas você nem pensaria em pedir a Deus para lhe dar pratos novos, sabe? E aqui está a coisa que você precisa entender, é que Deus se importa com tudo o que lhe diz respeito. E não existe nada em sua vida que você não possa falar com Deus. Mas em vez de se concentrar em tudo o que está errado em sua vida agora, por que você não tira um dia, ou 1 hora ou 30 minutos e apenas se lembre de algumas das grandes coisas que Deus fez por você em sua vida? Quer saber, se você está tendo um dia ruim, estou lhe dizendo algo que pode mudar o seu dia. Se há coisas que podemos fazer para tornar nosso dia melhor, então por que não fazê-lo? Por que ficar sentado e ser infeliz quando há uma resposta para sua miséria? A festa do pão sem fermento começou imediatamente após a Páscoa. Às vezes eles faziam festa após festa, nem faziam pausa entre as festas, celebrando a saída dos israelitas do Egito. E então vinha o banquete das primeiras frutas, uma celebração na época da colheita da cevada, para lembrar as pessoas como Deus havia providenciado para elas. Alguém aqui nesta sala hoje se lembra de uma época em que Deus providenciou para você? Quando você pensou, de jeito nenhum isso não vai funcionar? E ainda assim Deus providenciou para você. Da próxima vez que for almoçar com um de seus amigos, em vez de reclamar do seu problema atual, por que não falar sobre isso? Diga, sabe, eu me lembro de uma época em que... Vamos dizer coisas boas para as pessoas. E então a festa da Páscoa vinha em seguida, e era um dia de ação de graças pela colheita que Deus trouxe em suas vidas. A festa das trombetas era a próxima. Uma festa de um dia expressando alegria e ação de graças a Deus. Eu tenho certos dias, nem sempre é o mesmo dia, mas tem dias em que toda a minha oração é focada em dar a Deus graças, sabe? Eu faço listas. Tenho tentado recentemente, fica desafiador, fazer uma lista das 10 coisas todos os dias pelas quais sou grata. Mas tudo na lista tem que ser algo novo. Sabe o que eu me vi agradecendo a Deus esta manhã? Algo pelo qual nunca agradeci. Lhe agradeci pelas cores. Enquanto eu caminhava observando o céu azul, as árvores verdinhas e, sabe, as casas são pintadas de cores diferentes, eu pensei, uau, Deus, obrigada por estas cores lindas. Quão chata seria a vida se tudo fosse de uma cor só? Ainda que fosse a minha cor favorita. Quão chato isso seria? Muito menos se tudo fosse em preto e branco. Ei, eu me lembro de quando a TV era em preto e branco. Cara, nós pensamos, nossa, que upgrade quando conseguimos alguma cor. E sabe o que eu acho? Acho que muitos de vocês têm muito mais cor na sua vida. Vamos lá. Acho que muitos de vocês têm muito mais cor na sua vida do que estão vendo. Não deixe o inimigo roubar a celebração de você. Essas pessoas nem sequer um dia consideraram não manter aquelas festas, porque foram ordenadas a fazê-las. E sabe, eu acho que eu poderia dizer, e até garantir que eu acredito que Deus está dizendo isso para nós hoje, eu ordeno que você comece a comemorar. Eu ordeno que você comece a pensar no que você tem em vez do que você não tem. Eu ordeno que você se lembre das coisas boas que eu fiz por você. Porque não tomamos uma decisão de que nós vamos absolutamente fazer o máximo que nós pudermos fazer, sabe? Para dar o máximo de boas notícias para as pessoas. Senhor, eu oro para que nos ajude a não sermos negativos, a não estarmos sempre nos focando nas coisas negativas da vida. Ajuda-nos a aprender a celebrar todas as coisas boas que você faz e falar sobre elas e focar nelas. A atitude é tão importante, Senhor, nos ajude.